Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo da nossa série de dispositivos. E no vídeo de hoje, olha só que legal, a gente vai fazer esse joystick. No vídeo passado eu mostrei para vocês aí um controle simples com alguns botões. A gente até utilizou ele como joystick, mas nesse vídeo a gente vai fazer um joystick de verdade, tá? Então o vídeo vai ser longo, tem muita informação. Não pule o vídeo porque eu vou passar muita informação para vocês. A gente vai ter código de programação, a gente vai ter eletrônica, vai ser bem legal, tem muito conteúdo. E depois, lembre-se que você vai usar esse conteúdo aí para criar o seu MPG, tá? Crie o seu dispositivo, coloca no Google Drive, manda o link para mim, que eu vou estar vendo depois todos os dispositivos que vocês criarem e eu vou escolher o que eu achar mais legal e aí a gente vai dar um prêmio para quem fizer o dispositivo mais legal. E aqui então, ó, vou passar mais conhecimento para vocês, para que você consiga fazer um desses daqui. Então, se liga no vídeo. Bom, pessoal, no vídeo passado, né, eu ensinei a fazer esse dispositivo aqui, bem simples, né, com botões. E nós fizemos uma das montagens no vídeo passado, a gente utilizou esse carinha como joystick, né? Botãozinho azul aqui ia para frente e para trás, botão amarelo para a esquerda e para a direita, o botão verde subia e descia o nosso eixo Z, e o botão vermelho fazia rotacionar o nosso eixo A. Então a gente fez esse dispositivo bem simples, somente com botões. E se agora a gente fizesse um joystick de verdade, utilizando, ao invés de botões, utilizando um joystick, olha só. Então nesse vídeo, pessoal, a gente vai fazer um novo dispositivo, vai ser o nosso dispositivo número 2, aonde a gente vai colocar um pouquinho mais de tecnologia, a gente vai colocar um pouquinho mais de conhecimento. Eu vou passar para vocês novas maneiras de fazer o seu dispositivo, novos conhecimentos, para quê? Para você ir agregando, para depois você poder fazer o seu dispositivo do seu jeito, com as suas necessidades e participar do nosso concurso, tá? Então vamos lá, a gente vai fazer então um novo dispositivo utilizando joystick. Então a gente vai precisar de 2 joysticks, olha só, que a gente vai ter aqui, ó, para frente, para trás, direita e esquerda, sobe o Z, desce o Z, rotaciona o eixo A para os dois lados, tá? Então a gente vai precisar de 2 joysticks. Além de controlar os eixos, esse joystick ele também tem botão. E além dos joysticks, nós vamos utilizar também 2 botõezinhos normalmente abertos, tá? Então, 2 joysticks, 2 botões. E para fazer todo o código, né, toda a programação, nós vamos utilizar um Arduino, tá? Aqui eu estou utilizando o Arduino Uno, porque é o que eu tenho aqui, mas o ideal seria você utilizar um Arduino menorzinho, tá? Mas a gente vai fazer com o Arduino Uno. Então a gente vai agora dar um passo no conhecimento. Quando a gente fez esse dispositivo, a gente simplesmente só utilizou botões, não precisou de programar nada, eram só botões que eram configurados no Mach 3. Agora com o Arduino, com joysticks são analógicos, tá? Então nós vamos precisar pegar essas informações, ler esses valores analógicos do joystick e fazer toda uma programação para quê? Para que a gente possa acionar o Mach 3, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar com as explicações do joystick. Eu vou explicar para vocês como que ele é construído, como que ele funciona e como que ele é simples, tá? Para vocês verem que não tem nenhum segredo. E daí a gente vai começar aí a nossa programação. Eu vou mostrar para vocês como a gente vai ligar todos os itens, como que vai funcionar. Se liga no vídeo, não pula o vídeo, pessoal, porque se você pular qualquer parte do vídeo, você vai se perder completamente. Vai ter muito conteúdo nesse vídeo, muita informação, muita explicação. Se você pular, você vai se embananar todo. Assista o vídeo do começo ao fim. Vai ter muita explicação. Primeiro eu vou explicar para você como você vai ler as informações do joystick, como que você vai ler as informações dos botões. Depois que você aprender a fazer as leituras dos componentes, daí sim nós vamos fazer um novo programa, que daí vai ser para o nosso dispositivo controlar o Mach 3, tá? Então a gente vai fazer 2 etapas. Primeiro eu vou explicar como você instala e faz as leituras das informações e depois a gente vai fazer um programa de verdade, que é o que a gente vai utilizar dentro do Arduino para conversar com o Mach 3. Então se liga aí, vamos começar as explicações sobre os joysticks. Pessoal, um joystick, se você olhar, você pode pensar que é bem complexo, tem 5 terminais, você pode achar que precisa de uma programação muito complicada para utilizar, mas olha só, esse componente aqui, ele é formado por 3 componentes básicos, que são resistores variáveis e um botão. Eu vou tirar aqui a manopla para vocês verem. Olha só. Isso aqui é um potenciômetro.
Isso daqui é um potenciômetro. E isso daqui é um botãozinho liga e desliga, tá? Então, o joystick nada mais é que a junção, né, a montagem de dois potenciômetros. Um potenciômetro, quando você mexe na alavanca para a esquerda e para a direita, você está girando esse potenciômetro aqui. Quando você mexe na alavanca para frente e para trás, você está girando esse potenciômetro aqui. E quando você aperta a alavanca, olha só, ele aciona, tem uma hastezinha que aciona um botão. Simples assim. Então eles fizeram uma montagem bem interessante, colocaram um potenciômetro na horizontal, uma vertical e um botão. E uma haste que quando mexe para um lado, aciona esse potenciômetro. Não sei se vai dar para vocês verem, ó, ele girando, ó. Olha lá, tá vendo? É um potenciômetro, só que é pequenininho. E quando você gira ela para esse lado, ela mexe esse outro. E se você girar na diagonal, ela mexe os dois, ó. Tá? E quando você aperta, ela aciona o botão. Então, esse carinha aqui nada mais é do que um joystick, nada mais é do que dois potenciômetros e um botão. Para você utilizar dois potenciômetros e um botão no Arduino é muito simples. Você nem precisa nem de biblioteca externa, tá? Você vai fazer, né, a leitura dos potenciômetros e vai fazer a leitura do botãozinho. Como que isso aqui é ligado internamente? Como que é a ligação elétrica desse cara? Vou mostrar aqui para vocês, olha só. Então aqui a gente tem um resistor variável, que é o potenciômetro. Aqui a gente tem outro resistor variável, que é o potenciômetro, e um botãozinho normalmente aberto, tá? Então você vai alimentar com 5 volts de GND. Daí você tem o potenciômetro do eixo X e o potenciômetro do eixo Y. E aqui a gente tem o switch, né, que é o botão. Aqui, pessoal, quando eu falo para você que você tem o potenciômetro do X e o potenciômetro do Y, não tem nada a ver com a sua máquina, tá? Não tem nada a ver com a router, com a CNC. Aqui é em relação ao dispositivo, tá? Se você olhar o joystick nessa posição, que é a posição que dá para você ler o nome dos terminais, essa posição, então aqui, nesse sentido, você tem o eixo X, que é esse potenciômetro aqui, ó, quando você mexe para a esquerda e para a direita. E quando você mexe para cima e para baixo, na vertical, você tem esse potenciômetro aqui, que é o Y, tá? Então, X e Y é em relação ao dispositivo, tá? Então, aqui é o X e aqui é o Y. Como que ele é ligado, então, internamente? Você vai alimentar ele aqui, ó, com 5 volts, olha só. Você vai colocar 5 volts aqui, ele vai mandar 5 volts num lado do terminal do potenciômetro e vai mandar 5 volts no outro potenciômetro. Quando você coloca GND, ele vai alimentar o outro lado do potenciômetro, vai alimentar o outro lado do segundo potenciômetro e vai alimentar o botão. Daí nós temos o terminal, que é o pino que vai variar a resistência do X. Temos o que vai variar a resistência do Y. E temos o switch, né, que quando ele fecha, manda GND. Simples assim, tá? Então a gente tem o GND entrando nos potenciômetros e parando no botão. Então toda vez que você aperta o joystick, você está mandando GND na saída do joystick, tá? Na saída do terminal do botãozinho, tá? Do switch. Quando você gira a manopla, você está mexendo na variação do resistor do potenciômetro. Então ele vai estar variando esse sinal aqui, ó, tá? Esse sinal ele vai variar de 0 a 1023, tá? Então, quando o botão está em repouso, que é no meio, ele estaria no meio dessa faixa, que é mais ou menos uns 512, tá? Então, quando você gira para um lado, ele vai ou para o 0 ou para o 1023. E para o outro vai ao contrário. Só que ele não é tipo 512, se você coloca para a direita, ficou 1023. Não, ele é analógico. Então, ele vai passando por todos os valores até chegar no 1023, tá? Então, se você coloca ele, por exemplo, para a esquerda, ele está no valor 0. Você vem soltando, ele vai aumentando, 10, 20, 30, 40. Se você chegou no repouso, ele vai estar mais ou menos no meio da faixa, que é 500. Se você continuar puxando para o lado, ele vai 600, 700, 800, até chegar no 1023. Tanto no X quanto no Y, vai de 0 a 1023. E ele vai variar todos os pontos até chegar em 1023.
tá? Não é 0, 512 e 1023, é de 0 a 1023, tá? Ele é analógico, ele passa por todos os pontos dessa faixa de 0 a 1023, isso é muito importante que você saiba. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês mais uma imagem. Então o nosso joystick, nessa posição aqui, ó, com os terminais para esse lado esquerdo, exatamente desse jeito, ele pode variar nessas posições que eu marquei aqui. Então, se você colocar ele todo para baixo, o Y vai ser 0. Se você colocar ele todo para cima, o Y vai ser 1023. E aqui no meio, em repouso, ele vai estar na metade da escala, que é mais ou menos 512. O X, se você puxar todo para o lado positivo, o X vai ser 0. Se você puxar ele todo para a esquerda, para o lado negativo, ele vai ser 1023. Se você coloca na diagonal, ele vai ser as duas opções, né? Tanto o Y 1023 quanto o X0. Se você puxar ele na diagonal para baixo, ele vai ser essas duas opções, X0 e Y0. E assim por diante, tá? Conforme está marcado aqui. Só que no nosso caso, nós não vamos controlar nas diagonais. A gente vai controlar um eixo de cada vez. Então, a gente não vai levar em consideração as diagonais. Então, a gente vai utilizar somente os eixos X e Y, certo? Só que acontece o seguinte, no meu dispositivo, né, onde eu vou armazenar toda a eletrônica, eu não consigo instalar ele nessa posição, com os terminais de lado. Eu só consigo utilizar ele com o terminal para cima. Só que é o que acontece quando eu coloco o terminal para cima. Se eu coloco o terminal para cima, o meu X passa a ficar desse jeito e o meu Y desse jeito, que não tem nada a ver com a máquina, né? Porque lá na sua CNC, na sua router, o X é esquerda e direita e não o Y. Para frente e para trás da sua máquina é o Y e não o X, tá? Então, quando a gente inverte a posição disso daqui, o X, ele tá assim, ele passa a ficar na vertical, tá? Porque esse X e Y é do joystick, não tem nada a ver com a sua máquina. Então, o que acontece? O terminal Y e o terminal X que nós temos aqui, nós temos que usar ele invertido, porque a gente vai usar o joystick numa posição invertida. Então, o que era X passa a ser Y e o que era Y passa a ser X, né? Então, na verdade, a gente vai utilizar ele dessa maneira aqui, ó. E olha o que acontece. Ele ficou com o X nesse sentido e o Y nesse sentido. Então, isso vai atrapalhar, né, a lógica se você estiver levando em consideração os nomes dos terminais, tá? Então você tem que entender isso para depois você não se confundir, porque você vai ligar no X aqui, mas se você utilizar ele assim, ele não vai estar controlando o eixo X, ele vai estar controlando o eixo Y, né? Então você tem que mudar isso. Então aqui vai ficar mais fácil de você entender, olha só, nessa posição, primeiro terminal é o GND, depois é o 5 volts, depois a gente tem o VRX, o VRY e o switch. Isso nessa posição, daí sim, se você estiver ligando no VRX, você está controlando o eixo X, esquerda e direita. Se você ligar no VRY, você está controlando o eixo para cima e para baixo aqui, ó, para frente e para trás, que é o VRY, tá certinho. Mas quando você coloca ele nessa posição, ele inverte, né? Porque o X fica nessa posição aqui, ó, para frente e para trás, e o Y fica para a esquerda e para a direita. O que você vai fazer? Ao invés de você utilizar, quando você quiser mexer no X, que é esquerda e direita, você usa o VRY. Quando você quiser mexer para frente e para trás, você usa o VRX, porque fica invertido pela posição do joystick. Lembrando que VRX e VRY é a coordenada do dispositivo olhando nessa posição. Então, quando você vira, você altera a coordenada, tá? Então, agora que a gente já tem todos os elementos, eu já expliquei para vocês como funciona o joystick. A gente vai fazer o seguinte, vamos bolar primeiro uma caixinha para o nosso dispositivo, tá? Ele vai ficar mais ou menos assim, ó, vai ficar o Arduino no meio, a gente vai colocar 2 joysticks aqui, um de cada lado, nessa posição, e 2 botõezinhos aqui, assim, mais ou menos assim, tá? Eu não tenho um retalho de madeira muito grande, ele tem 90 milímetros de largura e o comprimento eu tenho ele grande, tá? Então vai ser mais ou menos 90 por 170, se eu não me engano, 170 ou 180. Eu vou desenhar e a gente vai lá para a máquina fazer a usinagem, depois a gente volta aqui e eu vou mostrar na tela do computador depois todas as ligações elétricas, tá? Eu vou mostrar no computador porque daí eu consigo dar zoom e mostrar para vocês de uma maneira melhor. E daí a gente vai fazer a programação do Arduino
Primeiro, eu vou fazer uma programação explicando como utilizar, né, como fazer a leitura analógica dos joysticks e dos botões, que são digitais, né, para a gente poder entender o funcionamento, e depois a gente vai pegar esse mesmo código que eu vou usar de explicação para vocês entenderem o funcionamento, a gente vai mudar ele para fazer o código final que vai ser instalado dentro do Arduino, que é o código que vai conversar com a nossa plaquinha RNR EcoMotion e vai fazer aí tudo o controle. Então, bora lá, vamos para a tela do computador. Bom, pessoal, esse aqui é o projetinho então que a gente vai fazer. Não deu para fazer nada muito ergonômico, porque o retalho de madeira que eu tenho, ele é meio fino, né? Como eu falei para vocês, olha só, ele tem mais ou menos 90 de largura por 1,80 de comprimento, tá? Comprimento até eu conseguiria fazer maior, mas a largura está muito limitado, tá? E eu tenho um Arduino muito grande para colocar aqui dentro, não daria para fazer muito diferente do que está aqui, tá? Então essa aqui é a caixinha que a gente fez, olha só. Então aqui vai ser uma caixinha de madeira e a tampinha de PAD. Olha só como que é por dentro, tá? Então aqui vai os dois módulos joystick, ali dentro vai o Arduino, aqui é um espacinho que eu preciso para fazer a ligação da alimentação. Ele tem um rebaixinho aqui, ó, que é onde a tampa vai apoiar. Daí tem um rebaixo para dar a altura certinha do joystick e um rebaixo maior, mais profundo, para colocar o Arduino e as conexões, tá? Essa madeira ela tem 40 milímetros de altura, então ela é bem altinha, vai dar para a gente fazer legal, tá? Lembrando, pessoal, que eu tenho um curso de programação de router CNC, onde eu ensino você a fazer os desenhos e gerar os códigos, tanto no SketchUp, quanto no Aspire, quanto no Fusion 360. Tem o curso com o combo, né, que tem os 3 softwares, e também tenho eles separadamente, tá? Lembrando que tem um cupom de desconto MAKER40, que te dá 40% de desconto no curso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você pegar mais informações, tá? Vamos ver como que ficou o G-Code, né? Esse daqui é o G-Code da tampa, né? O G-Code está aqui do lado, né, pessoal? Esse aqui é o G-Code aqui do lado e aqui é a representação do percurso. E o do casezinho completo, aqui tá o G-Code, né? Tem linha pra caramba, vamos ver quantas linhas que deu. Deu mais de 2.000 linhas de código e aqui tá todo o percurso certinho. Vamos lá para a máquina agora fazer a usinagem. Bom, vocês viram lá a nossa caixinha usinada, eu passei aí um óleozinho mineral. Então aqui a gente vai prender depois, ó pessoal, nosso Arduino vai aqui dentro, nosso joystick vai aqui. Preciso de espaço aqui, né, porque a gente vai ligar, vai ter bastante fio, né, então isso aqui vai aqui. Tem essa tampinha que a gente vai colocar os botões, vamos colocar já. Então vai ficar assim, ó.
tá? Depois eu vou encaixá-la aqui, ó. Vai ficar desse jeito. Então a gente vai controlar X, Y, Z e A e vão ter 2 botões, tá? E tem os botões aqui do joystick também, que eu vou ensinar para vocês. Depois vai ter... A gente vai fazer sem utilizar os botões do joystick, vou mostrar para vocês, controlando os eixos e com 2 botões. E depois eu vou mostrar removendo o eixo A e utilizando eixo X, Y, Z, 2 botões e 2 botões do joystick, tá? A gente vai fazer essas 2 montagens, eu vou mostrar para vocês, mas isso é só configurações no Mach 3. Vai ser bem simples, tá? Bom, pessoal, para eu mostrar para vocês como funciona o joystick, como que você faz a leitura das informações, né, analógicas aqui e do clique do joystick, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar esses cabinhos aqui, ó, e eu vou ligar. Então o primeiro pino, ele é o GND, o segundo é o 5 volts. Então eu vou ligar esse cabinho aqui, ó, preto e vermelho, que eu vou alimentar com GND e 5 volts. E depois a gente tem o VRX, VRY e switch. Eu vou colocar esse cabinho de 3 vias aqui. Beleza. Os 5 volts a gente vai pegar aqui na plaquinha, tá? Tem 5 volts e GND. Então a gente vai pegar aqui, ó, 5 volts e GND. Daí a gente vai pegar o VRX e o VRY, a gente vai ligar na entrada analógica 0 e na entrada analógica 1. Então eu liguei o VRX e o VRY. VRX na entrada analógica 0 e VRY na entrada analógica 1. E o switch a gente vai ligar aqui na parte das entradas digitais aqui, ó, na 2, tá? Olha só. Então, 5 volts de GND, A0 e A1, que é o VRX e VRY, e o switch lá no pino 2. Isso daqui, pessoal, é só para a gente fazer para eu mostrar para você como funciona o joystick, tá? Vamos lá para a tela do computador. Para fazer a programação para o Arduino, você precisa ter a IDE do Arduino instalada, tá? Você pode entrar em arduino.cc, faz o download lá, pega a última versão. Então você vai ligar um cabinho USB e conectar no seu computador. Bom, pessoal, vamos começar então a fazer a nossa primeira programação aqui no Arduino para ler o joystick, para a gente conseguir pegar as informações do eixo X e do eixo Y do joystick e também o clique do botãozinho ali que tem no joystick. Então aqui a gente está com a IDE do Arduino aberta. A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui, ó, em placa, selecionar a sua placa do Arduino, tá? No caso aqui a minha é a Arduino Uno. E você tem que vir aqui em porta e selecionar a porta USB que você conectou. Se você estiver utilizando o Windows, vai aparecer aqui com 3, com 4, com 5. Você tem que colocar na porta USB aí que você fez a conexão, tá? Vai aparecer aqui. No meu caso aqui eu estou utilizando outro sistema, então aparece de uma outra maneira aqui para mim, tá? Mas aqui tá vendo, ó, meu Arduino Uno tá nessa porta aqui, tá? Então é importante que você faça essa configuração, senão vai dar erro na hora de compilar e enviar para o Arduino. Então vamos lá, vamos começar. Toda vez que você abre um arquivo novo, ele vem com essa função void setup sem nada dentro, tá? Você pode até apagar esse comentário aqui. E a função void loop, que é a função que fica repetindo sem parar, né? Por isso que ela chama looping. Vamos apagar também esse comentário aqui para não ficar muito poluído, para vocês conseguirem entender. Então beleza, a gente vai pular aqui, ó. Pular uma linha, vamos começar lá no início do arquivo, vamos começar fazendo umas definições, tá? A gente vai fazer um define e a gente vai definir aí os pinos que a gente vai trabalhar do joystick. Eu vou chamar aqui de pino VRX e vou dar um espaço e ele vai estar ligado, né, como eu mostrei para vocês, na nossa entrada analógica 0. Vamos fazer mais uma definição, define pino VRY. A gente vai estar ligando ele na entrada analógica 1 e também temos a definição, fazer a definição aqui do nosso switch, que eu vou chamar de pino SW, que ele está ligado na entrada digital número 2. Então a gente vai começar aqui fazendo as configurações, a gente vai colocar um pin mode, vamos abrir e fechar parênteses, ponto vírgula, dentro do parênteses a gente vai colocar aqui o nosso pino VRX, né? Vírgula, ele vai ser um input. Para facilitar aqui eu vou copiar e colar. Nosso pino VRY, ele vai ser um input também. E o nosso pino SW, ele também vai ser um input, só que aqui, pessoal, é o seguinte, que o botão que tem no joystick, ele quando a gente aciona, ele manda GND na saída ali do pino SW. Quando o botão não está acionado, o que acontece?
ele está aberto, então ali no pino que está entrando, né, no pino número 2 lá do Arduino, o que tem lá? A gente não está mandando nem nível alto nem nível baixo, vai ficar oscilando, pode pegar interferência, pode acionar sem querer. Para que isso não aconteça, nós precisamos colocar um resistor de pull-up. Para quê? Para manter sempre a entrada, quando não está sendo acionada, com nível alto. Nós podemos colocar um resistor lá no nosso circuito, mas nós não precisamos colocar um resistor de verdade, um resistor físico, porque dentro do microcontrolador do Arduino existem resistores de pull-up. A gente só precisa falar aqui na programação que a gente quer utilizar. Então aqui no pino SW nós vamos falar que ele é uma entrada e é uma entrada que a gente quer que ela esteja em pull-up. Então ele vai utilizar um resistor lá no microcontrolador internamente para pull-up. Então, falando que o pino SW é um input de pull-up, a gente já está informando para o microcontrolador que ali vai ser uma entrada e ela já vai ficar com nível alto, tá? Ela já vai ter nível alto de cara, porque a gente está falando que ela vai ter um resistor de pull-up. Como a gente vai fazer os testes aqui, eu quero mostrar na tela do computador para vocês o funcionamento. Então a gente vai fazer uma comunicação serial para eu poder utilizar o monitor serial que a gente tem aqui no software do Arduino, para vocês poderem verem as saídas. Então a gente vai utilizar aqui o monitor serial. Então a gente vai começar uma conexão serial, né? Vamos dar um serial.begin. E a gente precisa informar a velocidade, né, dos baud rates, né, que é a comunicação dos dados. A gente vai colocar 9.600. Então, beleza, esse aqui é o setup que a gente precisa. Então, a gente definiu os pinos que a gente vai utilizar, aonde eles estão ligados na placa. E aqui a gente falou o que cada pino é. E aqui a gente começou uma comunicação serial com o Arduino. Agora, depois que a gente fez todo o setup, o programa em si fica dentro do loop, porque daí ele fica rodando sem parar, tá? Ele fica em loop. Tudo que a gente fizer aqui dentro, depois que chega no final, volta para o começo e fica fazendo em loop sem parar. Então a gente vai começar agora criando as variáveis que a gente vai utilizar no sistema. O joystick ele é um dispositivo analógico que tem 2 potenciômetros e temos também um botão, que daí no caso o botão é digital. O potenciômetro ele vai variar de 0 a 1023 e esses valores são valores inteiros. Então a gente vai criar uma variável inteira, né, do tipo inteira, e eu vou chamar de valor do x. Vou dar um espaço e a gente vai utilizar a função. Como ela está na entrada analógica, a gente precisa utilizar uma função que vai ler a entrada analógica. Então a gente vai utilizar o analog read, tá? Ele vai ler uma entrada analógica. Abre e fecha aqui os parênteses, ponto e vírgula para fechar a linha. Qual é a entrada que ele vai ler? Ele vai ler o pino VRX. Porque a gente está querendo o valor de x, leio o pino VRX. Eu vou copiar e colar para facilitar. E vamos fazer aqui valor de y, vamos criar uma variável, né, valor y, também é inteira, vai receber valores inteiros. E aqui a gente vai colocar, aqui é x minúsculo e aqui é y minúsculo. Então o pino VRX e o VRY a gente ligou nas entradas analógicas, por isso que a gente utiliza a função analog read, tá? Para fazer a leitura analógica. Agora o botão, o switch, a gente ligou na entrada digital, número 2. O botão, pessoal, ele só tem 2 estados, ele só pode estar ligado ou desligado, né? Então ele é do tipo booleano, né? Então a gente vai chamar aqui de botão o nome da variável, só que agora a gente vai, ao invés de ler uma entrada analógica, a gente vai ler uma entrada digital. Então a gente vai colocar aqui, ó, digital read. E qual é o pino que a gente vai ler? A gente vai ler o pino SW. Então, pessoal, o que está acontecendo aqui? É uma função que vai ficar em looping, lendo o que está aparecendo nas entradas A0 e na entrada A1 e na entrada digital 2, né? Então ele vai ficar lendo o valor do pino VRX, ele vai ficar lendo o valor do pino VRY e ele vai ficar lendo o valor do pino SW. E aonde que esses pinos estão ligados? Estão ligados aqui nas definições. O VRX está ligado na entrada 0, o VRY na entrada 1 e o SW na entrada 2. Então agora, como a gente utilizou uma comunicação serial, a gente pode printar na tela as informações. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então a gente pode utilizar uma função serial.print, abrir e fechar os parênteses,
ponto vírgula, e aqui dentro a gente vai colocar com aspas, porque a gente quer que escreva na tela. Vou colocar aqui, ó, eixo X igual, vou dar um espaço. Daí na próxima, daí eu vou copiar isso daqui, colar na linha de baixo, porque agora eu quero escrever na tela não eixo X igual, eu quero escrever o valor do eixo X. Então eu vou pegar essa variável e vou colocar aqui. Então o que vai acontecer aqui? Ele vai printar na tela eixo X igual. Depois, acabou essa instrução, vai para a linha de baixo. Ele vai printar o valor que está dentro da variável. Então vai ficar eixo X igual e um número qualquer que vai estar dentro da variável. Como eu coloquei só print, ele vai colocando um na frente do outro na hora de imprimir. Se eu quisesse que pulasse linha para aparecer, por exemplo, eixo X igual e pular uma linha para aparecer o valor na linha de baixo, eu teria que colocar aqui um LN para ele pular a linha, tá? Como eu vou colocar, eu quero que esse valor apareça aqui na frente, eu não vou deixar o LN, então ele vai escrever um na frente do outro. Então isso a gente fez para o eixo X. Agora a gente vai fazer também para o eixo Y. Eu vou copiar e colar para facilitar, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó, para o eixo Y. Então eu quero que escreva na tela eixo Y igual e quero que coloque o valor do eixo Y. Vamos testar isso daqui para vocês verem? Como que a gente faz? Simplesmente você clica nessa setinha e ele vai verificar se tem erro no código e vai enviar para o seu Arduino. Então olha aqui embaixo, ó, compilando o sketch, carregando, carregado. Já enviou para o Arduino, tá? Não deu nenhum erro. E o que você pode fazer agora? Você pode vir aqui, ó, em ferramentas, monitor serial, coloca aqui a velocidade 9600 e olha só. Ele está lendo já, só que está vendo que ele está lendo e colocando um na frente do outro? Por quê? Vamos fechar aqui, ó. Por quê? Porque eu não pulei linha. Toda vez que você dá um print e manda escrever alguma coisa na tela, ele escreveu, olha o que ele fez, ele colocou eixo X, depois ele pegou o valor do X e colocou na frente, depois ele pegou eixo Y e colocou na frente, depois ele pegou o valor do Y e colocou na frente. E daí encerrou, ele volta como está em loop e ele faz de novo. E ele só ficou escrevendo um na frente do outro sem parar. O que eu quero? Eu quero que ele escreva eixo X com o valor, eu quero que ele dê um espaço, vou dar um espaço aqui, ó, vou dar um espaço aqui, ele escreva eixo Y com o valor, e depois eu quero que ele pule uma linha, para poder fazer a próxima linha uma embaixo da outra. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um print LN nesse cara aqui, ó, que é o último. Vamos clicar na setinha, para ele salvar, carregar, né? Carregando, carregou. Vamos abrir aqui o monitor serial novamente. E olha agora, ele começou a colocar um embaixo do outro. Então ele coloca eixo X igual, põe o valor. Daí coloca eixo Y igual, põe o valor. Você está vendo que ele está mostrando aí, ó, a leitura do potenciômetro, tá? Do X e do potenciômetro do Y. E ele está mostrando o valor na faixa dos 500 ali. Por quê? É o valor de repouso do joystick. Eu não estou mexendo no joystick. Eu não vou mostrar o joystick na tela, pessoal, porque senão a programação vai ficar pequena se eu for colocar tudo na tela. Então eu vou falar para vocês o que eu vou estar fazendo agora, tá? Então eu estou com o joystick na mão, eu vou colocar o joystick para o lado direito. Olha o que aconteceu com o eixo X, ele passou para 1023. O eixo Y continua igual porque eu não mexi no eixo Y, eu mexi no joystick para o lado direito. Então ele saiu do 500 e foi para 1023. Eu vou soltar bem devagar para vocês verem que ele vai passando por todos os parâmetros, ó, por todos os valores, olha só. 900, 800, 700, 600, 500, soltei, ficou ali na casa dos 500. Agora eu vou colocar ele para a esquerda. Olha lá, X foi para 0. Então, para um lado, ele vai para 1023, para um lado, ele vai para 0, se eu solto, ele fica no meio. Agora eu vou mexer no sentido do Y. Se eu coloco o Y para cima, olha lá, ficou 0. Se eu coloco o Y para baixo, ficou 1023. Agora eu vou mexer no joystick, ó, aleatoriamente, olha só. Ele está lendo e colocando na tela os valores que ele está lendo, tá? Então a gente já viu como faz a leitura do potenciômetro. Agora, como que a gente lê o botão? O botão, a gente pode fazer o seguinte, vamos fazer uma condição aqui para verificar se o botão foi acionado ou não. O botão, ele é verdadeiro ou falso, ele é acionado ou ele não é acionado. Então eu vou fazer de um jeito mais completo,
para vocês entenderem a lógica, e depois eu vou mostrar um jeito de simplificar, tá? Então vamos fazer uma pergunta para o nosso Arduino. Vamos fazer um if, né? Se o botão, vamos abrir aqui então parênteses e colocar a nossa variável botão. Se o botão é verdadeiro, faça tal coisa que vai estar dentro dessas chaves. Daí a gente pode colocar um else. Se não for verdadeiro, abre e fecha aqui as chaves, faça outra coisa, certo? Sempre que você faz um if, você quer saber se essa condição que está dentro dos parênteses, ela é verdadeira. Quando que é verdadeira? Quando ela é true, ou quando ela é 1, certo? Ou quando ela é igual, caso você coloque caso você ponha uma expressão matemática, se essa expressão for verdadeira, né, for igual, né, por exemplo, variável é igual a tal número, se for, é verdadeiro. Se você colocar true, é verdadeiro. Se você colocar 1, é verdadeiro. Se você colocar a variável botão, sendo que nós falamos que ela, por padrão, ela tem um pull-up, ela está com nível alto. O nível alto é nível 1. Então, sem apertar o botão, ela já vai ser uma condição verdadeira, certo? Então, se é verdadeiro, entre aqui e faça essa operação. Então, se é verdadeiro, eu quero escrever na tela, vamos pegar aqui para facilitar, para não ter que digitar. Eu quero escrever na tela, então, botão. Vou colocar aqui, ó, solto. Por que já é verdadeiro sem eu apertar? Porque nós falamos que na entrada do botão, nós vamos utilizar um resistor de pull-up, que faz com que essa entrada fique com nível alto. Nível alto é verdadeiro, tá? Nível 1, nível alto, é verdadeiro. Então, essa condição já é verdadeira por padrão. Então, ela já vai entrar aqui e vai printar na tela botão solto. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o LN daqui e vou passar para cá, porque agora a gente tem mais uma informação por linha para ser impressa, tá? Então eu vou colocar tudo uma na frente da outra, essa aqui também, e daí depois que acabar a do botão, aí sim ela pula uma linha. Como eu não quero que esse botão solto fique grudado com o valor do Y, eu vou dar um espaço aqui, tá, pessoal? Só para ficar fácil de vocês verem. Então, se a condição normal do botão, que é não estar apertado, já é verdadeira e ele está entrando aqui, qual seria a outra condição de não ser solto? É quando ele é apertado. Então, quando ele não é verdadeiro, ele é falso, cai aqui. O falso é quando ele é apertado. Então, vou colocar aqui para vocês verem. Botão. Vou colocar aqui acionado. Botão acionado. Aqui pode dar um pouco de confusão, né, pessoal? Quando é verdadeiro, não quer dizer que o botão está apertado, tá? Quando é verdadeiro, é quando essa condição que está dentro do parênteses é verdadeira. E no caso, quando a gente fala que o botão tem nível alto por padrão, então ela já é nível alto, ela já é verdadeira. Por isso que quando não está apertado, ele já vai cair nessa faixa aqui e vai fazer esse print na tela. Quando for apertado, essa condição passa a ser mentira. Então, se não é verdade, ele faz isso, que é essa outra condição, tá? Então vamos dar aqui clicar na setinha para carregar e vamos abrir um monitor serial para ver como ficou agora. Então olha lá, o padrão. Eixo X está no meio, né? Perto dos 500, 510, 500 e pouco. Eixo Y está no meio também, por volta de 500 e pouco. E o botão está solto, tá? Ele está naquela condição verdadeira que é não está apertado. Se eu apertar o botão, olha só, agora o botão foi acionado. Por quê? Quando a gente aperta o botão, a gente manda GND lá no pino 2. Então ele sai do estado que era alto e entra no estado baixo. E quando a gente tem o estado baixo, isso não é verdade. Então ele cai no else. Por isso que ele é acionado, tá? Então essa programação aqui foi só para mostrar para você como que você faz, então, a leitura dos valores analógicos e a leitura do valor digital. Deixa eu mostrar para vocês um jeito de simplificar isso daqui, ó. A gente precisa escrever na tela, a gente precisa saber que o botão está solto? Não precisamos. A gente só precisa saber quando é acionado, certo? Então o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar esse if aqui, tá? A gente não precisa verificar se é verdadeiro e depois, se não for, usar o falso. A gente só quer saber quando é falso. Então a gente pode apagar o else
e pegar aqui o que era verdadeiro e fazer uma negativa, colocando uma exclamação. Então agora aqui a gente vai colocar acionado. A gente simplesmente fez um if perguntando quando não for verdadeiro. Aí ele entra aqui e faz esse comando que está aqui, tá? Então quando a gente coloca o exclamação, a gente não está querendo o verdadeiro. A gente está querendo quando não for verdadeiro. Ou seja, o verdadeiro era quando o botão estava com pull up, quando o botão estava com nível alto. Quando ele não é pull up, quando ele não é nível alto, é quando ele é nível baixo. Quando é nível baixo é quando a gente apertou e mandou GND lá no pino 2. Então quando ele não for verdadeiro, que é o nosso caso, que a gente quer, ele vai escrever botão acionado. Então é assim que a gente faz as leituras do potenciômetro e dos botões do joystick. Agora a gente vai fazer o código realmente que nós vamos utilizar no nosso projeto. Só que agora a gente tem muito mais itens, tá? Eu vou copiar e colar, pessoal, para ser mais rápido o processo, tá? Então, olha só, a gente vai fazer um define para o eixo X, Y, Z, eixo A, botão 1 e botão 2. O eixo X a gente vai ligar no A0, o eixo Y no A1, o eixo Z no A2, o eixo A no A3, o botão 1 na entrada 2 e o botão 2 na entrada 3. Essas são as definições de entrada. Agora a gente precisa fazer as definições das saídas, tá? Porque essas entradas aqui é o que a gente precisa para ler os dois joysticks, que são 4 potenciômetros, né? Por isso 4 entradas analógicas e 2 botões, né? Um de cada joystick, então 2 entradas digitais. Só que, dependendo do que a gente fizer no joystick, a gente precisa que o Arduino mande sinal para a nossa placa RNR EcoMotion. Então a gente vai utilizar outras portas como saídas, que são as saídas que nós vamos mandar sinal para a RNR EcoMotion. Então vamos lá, a gente vai colocar as definições de saída. Eu vou dar um espacinho aqui e vou colocar as definições de saída. Então eu defini que eu vou ter aqui uma saída X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo, Z positivo, Z negativo, A positivo, A negativo, função 1 e função 2. A gente vai ligar entradas do Arduino número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, tá? Então aqui são as nossas conexões, em qual porta do Arduino a gente vai ligar essas definições que a gente está criando, certo? Então, feitas as definições, vamos para a parte de setup do nosso programa. O que a gente precisa fazer? Fazer a definição de cada um dos pinos. Então eu vou colar aqui para vocês verem, olha só. A gente vai fazer um pin mode para o eixo X, Y, Z e A, falando que são inputs, que são as nossas entradas analógicas. E a gente vai criar também aqui, ó, o botão 1 e o botão 2 como inputs com pull-up, que é o que eu mostrei para vocês, para não pegar interferência na entrada ali do botão do joystick, tá? Então a gente vai falar que são entradas e que elas têm já um nível alto. A gente vai colocar um resistor de pull-up interno do microcontrolador. E agora a gente precisa fazer os pin modes das saídas. Então vamos colocar aqui, ó, pin modes das saídas. Então a gente vai ter um pin mode XP, XN, né? X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo, assim por diante. Função 1 e função 2. Todos são outputs. Todos são outputs, tá? A gente vai utilizar esses pinos do Arduino como saída. Quais pinos? Esses pinos que estão aqui, ó. Aqui a gente definiu o pino. 4, 5, 6, 7, 8, 9 até o 13. E aqui a gente, como já definiu e deu um nome para ele, na parte de baixo a gente só usa os nomes. Não precisa ficar marcando pinos, entendeu? Por isso que a gente faz a definição. Porque ao invés de eu ficar colocando números, eu uso letras, que fica muito mais fácil eu saber que XP é X positivo do que saber que 4 vai ser o X positivo, entendeu? Para isso que servem as definições. Você está falando que o que está lá no pino 4 do Arduino, eu quero dar um apelido para ele como sendo de XP, X positivo. Daí no meu programa eu não preciso trabalhar com os números dos pinos, e sim com os apelidos que eu criei. Por isso que a gente faz o define. Então aqui eu já tenho todas as nossas saídas. A gente vai agora para a parte do programa em si, que é o programa que vai ficar rodando em loop dentro do Arduino, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ler os 4 potenciômetros, né? O que a gente vai fazer então? Vamos criar umas variáveis que vão receber essas informações. Então, ó, criei uma variável inteira, né, que eu chamei de x,
uma de Y, uma de Z e uma de A. Todas são analógicas. A gente está utilizando a função que faz a leitura dos pinos analógicos. Qual pino? O pino eixo X, eixo Y, eixo Z e eixo A. Como que ele sabe que pino que está ligado? Porque nós fizemos um define aqui, falando que o eixo X está no A0, o eixo Y está no A1, como já expliquei para vocês. O define é você dar apelidos para os pinos do Arduino, tá? De um modo mais simples para você entender. Então, como a gente já deu os apelidos para os pinos, a gente precisa só colocar os apelidos. Precisamos também pegar os cliques dos botões do joystick, que daí não são inteiros, né? São variáveis booleanas, tá? Que é verdadeiro ou falso. Elas são variáveis booleanas porque são verdadeiros ou falsos. Daqui eu chamei de BTN1, BTN2, que está fazendo uma leitura digital lá no pino do botão 1 e do botão 2, que são os apelidos que eu dei. Agora, pessoal, o que eu quero fazer? Eu quero que, quando não esteja fazendo nada no meu sistema, quando eu não esteja mexendo no meu joystick, em nenhum botão, em nenhum lugar, eu quero que todas as minhas saídas tenham um nível alto, para que não pegue interferência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, eu vou mandar escrever, né? Write, né? Digital write. É uma função que faz o quê? Ela escreve na porta digital. Qual porta digital? Na XP, eu quero que ela escreva um nível alto. Então, o que essa função faz? Ela pega nível alto, ela vai escrever numa porta digital colocando nível alto. Se eu quisesse colocar nível baixo, eu colocava aqui nível baixo, tá? Olha só. Mas o que eu quero é nível alto, tá? Por quê? O nível baixo é o que faz os acionamentos. Então, eu quero deixar tudo com um valor alto, tudo com 1, né? Tudo com valor alto, para não pegar interferência, para ficar certo a nossa lógica de programação. Daí, então, a gente já falou que as nossas saídas todas estão com nível alto. Vamos começar agora a fazer a programação para descobrir quando que foi acionado. Aqui tem um porém muito importante. Lembra que eu falei que o joystick ele é analógico e ele vai de 0 a 1023. O que acontece, pessoal? Eu não quero pegar esse meio do caminho. Eu vou pegar somente se ele está todo para a esquerda ou se ele está todo para a direita, ou se ele está todo para frente ou se ele está todo para trás. Então, quais são os valores? Eu vou pegar ou se ele é 0 ou se ele é 1023. Eu não quero os intermediários, tá? Porque senão a gente pode dar uma esbarradinha no... Você vai clicar no botão do joystick, você pode acabar mexendo no joystick, tá? Mesmo que seja um pouquinho. E se a gente tivesse controlando o eixo, pode ser que a máquina moveria. Você queria apertar o botão do joystick e você acabaria esbarrando na movimentação da máquina porque ela ia ler essa pequena movimentação. Eu não quero isso. Eu só quero que ela mova para a esquerda ou para a direita, ou para frente ou para trás, ou para cima ou para baixo, realmente quando tiver todo para o lado ou todo para o outro, ou quando for 0 ou quando for 1023. Então a gente vai fazer uma condição aqui, ó. Então vamos colocar um comando while, que é enquanto, tá? Enquanto uma condição for verdadeira, execute determinadas funções. Quando eu mostrei para vocês no outro arquivo, a gente estava utilizando o if. O if era, se tal condição for verdadeira, faça isso, e depois ele sai fora e acabou. No while é diferente. O while ele é o enquanto. Então, enquanto for verdadeiro, fique ali dentro executando uma rotina, tá? Então vamos lá, a gente vai colocar o while, abre e fecha aqui o parênteses, abre e fecha chaves. Como que funciona o while? Enquanto o que tiver dentro dos parênteses for verdadeiro, ele vai executar tudo que tiver entre as chaves. Então eu quero saber, por exemplo, eu vou pegar o x. Quando o x for igual a 0, quando eu coloco igual, quando eu coloco só um igual, eu estou falando que x vai receber 0. Quando eu coloco igual, eu estou falando que eu quero saber se x é igual a 0. Entendeu a diferença? Com 1 igual, eu estou falando que x vale 0. Com 2 iguais, eu estou falando quando o que está dentro do x vai ser igual a 0. Certo? Ou seja, quando eu mover o meu joystick para o lado, que o x vai lá 0, daí o que vai acontecer? 0 vai ser igual a 0. Daí vai ser uma condição verdadeira. Ele vai entrar aqui dentro e vai executar. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele escreva, então, lá no meu pino x positivo, o valor baixo. Ele não estava com valor alto?
Tava lá só esperando. Opa, o joystick foi para o lado 0. Essa condição foi verdadeira, ele entrou aqui. Se ele entrou aqui, então o XP tem que valer nível baixo para mandar essa informação para o RNR EcoMotion. A RNR EcoMotion só vai entender os níveis baixos. Então, quando for um nível baixo, ela vai entender que eu estou mandando nível baixo no XP. Então, a gente depois vai fazer uma configuração no Mach 3 que ele vai entender que XP é para andar no X positivo, tá? Aqui você só precisa entender isso, que se eu movi o joystick para o lado 0, então essa condição passou aqui, essa variável x, ó, que está lendo o meu potenciômetro do x, ela passa, se ela lê o que é 0, 0 é igual a 0, ele entra na função. Se ele entra na função, ele executa essa linha e tudo que está dentro da chave. Então a primeira coisa que ele vai executar vai ser falar que ele vai escrever, né, na porta do Arduino, onde a gente configurou o XP, com nível baixo. E o que eu quero fazer? Ele vai ficar nessa condição até que essa condição seja uma mentira, que não seja mais verdadeira. E como que eu vou saber quando que vai mudar o valor do X? Porque ele não vai sair fora do while para poder executar novamente e fazer novamente essa leitura aqui, ó. Então, eu preciso fazer essa leitura para saber o que está tendo lá na minha entrada analógica. Então, eu vou copiar esse item aqui e vou colocar aqui dentro, tá? Vou colocar aqui, ó. Por quê? Eu mandei escrever nível baixo lá na saída XP. Daí eu tenho que ler de novo quanto que está o valor do X, para ver se continua verdadeiro essa função. Se eu soltei o joystick, o meu X passou a ser 512, lembra? Ele volta lá para a faixa do 500. 500 é igual a 0? Não é. Então é uma mentira, ele sai do while e continua a programação. Então a gente vai fazer esse mesmo teste para todos. Então a gente vai pegar aqui, vamos copiar e vamos colar, só que agora eu quero saber quando o X é 1023, quando eu estou no outro extremo do joystick. E lá no outro extremo, aqui é o X negativo. Eixo X é porque eu estou mexendo no potenciômetro do eixo X. Então, se eu mover o potenciômetro para um lado e chegar no 0, ele entra aqui e faz isso, escreve nível baixo no XP. Se não, ele entra aqui, escreve nível baixo no XN. E assim por diante, tá? Então você vai fazer isso aqui para todos os eixos. Então olha lá, a gente já tinha feito aqui quando o x é igual a 0, quando o x é igual a 1023. E depois a gente fez quando o y é igual a 0, quando o y é igual a 1023. A gente fez quando o z é igual a 0 e quando o z é igual a 1023. E a gente fez quando o a é igual a 0 e quando o a é igual a 1023. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se os botões foram acionados. Qual o botão? Então vamos lá, vamos fazer um if. Lembra que eu expliquei que eu não quero o estado verdadeiro do botão, porque o estado verdadeiro do botão é quando ele está solto. Eu quero o estado de quando ele não é verdadeiro, tá? Então a gente vai fazer aquela negativa do verdadeiro, né? A gente vai colocar o nosso interrogação. E qual é o botão que a gente está vendo? É o botão, né, o BTN1. Então quando o botão não é verdadeiro, ou seja, ele foi acionado, o que a gente vai fazer? Eu quero que ele escreva na porta função 1 nível baixo. Porque aqui, pessoal, presta atenção, eu estou verificando o botão 1. O botão 1 está no joystick, é quando o botão do joystick é apertado. Quando ele é apertado, aonde que eu tenho que mandar nível baixo? Na saída da função 1, né? Na saída, não é no botão 1, tá? O botão 1 ele só faz leitura, ele é entrada. Quando ele aperta, eu quero acionar alguma coisa. Então quando o botão 1 é apertado, eu vou acionar a função 1, que eu chamei de função 1, podia ser qualquer nome, tá? Então, vamos fazer a mesma coisa para o botão 2. Quando o botão 2 é acionado, ele vai acionar a função 2. Só que aqui, pessoal, ele faz isso aqui muito rápido, não dá tempo da RNR EcoMotion pegar essa informação. Então, a gente vai dar uma pequena pausa aqui para dar tempo dele ler que mudou o nível para nível baixo, tá? Porque é muito rápido. Aqui, essa saída digital não dá tempo da RNR EcoMotion fazer a leitura. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um delay de 2 segundos. Então, 2000 milissegundos, tá? Vamos colocar aqui esse delay nos 2. Então, o que vai acontecer?
Quando o programa entra aqui em looping, ele começa. Faz a leitura de todas as portas e de todos os botões. Zerou nível alto nas saídas. Daí, como ele já fez a leitura, ele tem as informações de X, Y, Z, A e dos botões. Essa condição é verdadeira? Não, então ele não entra. Essa condição é verdadeira? Não é, ele não entra. E assim por diante. Porque a gente não está mexendo no joystick, tá? Vamos dizer que ele chegou aqui, eu apertei o botão 1. Se eu apertei o botão 1, essa condição é verdadeira, ele entra aqui. Ele entrando aqui, ele vai colocar nível baixo lá na função 1, que é o nome que eu dei para a saída que eu vou utilizar como botão, né, como função 1, quando eu aciono o botão da função 1. E daí ele vai escrever nível baixo nessa saída. E vai ficar durante 2 segundos, parado aqui no código. Como a última coisa que ele fez foi colocar nível baixo, a saída da função 1 está com nível baixo. Esses 2 segundos vai dar tempo da RNR Ecomotion ler essa informação. Depois dos 2 segundos ele continua. Daí ele verifica o botão 2. Foi acionado? Não foi acionado. Acabou, ele volta para lá, para cima. Faz a leitura de novo de tudo e volta as saídas para nível alto. Então aqui estava a função 1 que estava com nível baixo, passou a ter nível alto de novo e ele volta e fica verificando. E ele faz isso muito rapidamente, tá? Então ele fica fazendo isso sem parar durante infinitos, né? Ele fica em looping, né? Para sempre fazendo isso. Então ele está sempre lendo os botões e conforme ele está sempre lendo essas entradas e conforme o valor que ele encontra, ele cai em alguma dessas condições. Sendo que no caso dos botões a gente precisa dar um delayzinho aqui, porque no caso do joystick você mantém ele para um lado ou mantém ele para o outro. Então dá tempo de ficar, né? Ele fica na posição. No caso do botão, não, você dá um clique, é muito rápido, então precisa que ele fique parado ali dentro. Então por isso que a gente tem esse delay de 2000, que dá 2 segundos. É só isso, pessoal. Gravou, enviou aqui, ele vai fazer uma compilação, ver se não tem erro. Se não tiver, ele carrega no seu Arduino. Tá pronto, não teve nenhum erro, tá carregado. Agora a gente vai lá e vai fazer todas as ligações elétricas e vamos depois configurar lá no Mach 3. Então olha só, pessoal, aqui a gente tem todo o esquema de como a gente vai fazer, né, as conexões aí para funcionar o nosso joystick. A gente tem aqui o joystick número 1, o joystick número 2. Joystick número 1, para frente e para trás vai ser o Y, para o lado e para o outro vai ser o X, apertando vai ser a função número 1. Joystick número 2, para frente e para trás, né, que no caso simulando para cima e para baixo, que seria o eixo Z, para um lado e para o outro, eixo A, apertando função 2. A gente vai ter 2 botões, externos que eu vou dar a função. Quando eu apertar esse primeiro botão, ele vai zerar todos os eixos. Quando eu apertar esse botão, ele vai zerar somente o eixo Z. E a função 1, função 2, a gente pode dar a função que a gente quiser lá no Mach 3, depois eu vou mostrar para vocês. A gente tem aqui em cima como que a gente vai fazer a ligação dos pinos. Vamos lá, o primeiro pino aqui, ó, da esquerda é o switch, né, que é o botão, switch 1, né, o botão do joystick. O próximo pino é o VRY, mas como nós rotacionamos o joystick, como eu já expliquei para vocês, ele passa a ser o X. O próximo botão é o VRX do joystick, mas como nós rotacionamos, ele passa a ser o nosso Y. Depois é o 5 volts e o GND. Aonde que eu vou ligar os 5 volts e o GND? Lá no Arduino, tá? 5 volts e GND ligados no Arduino. Do outro lado, no joystick número 2, nós temos o primeiro item, switch 2, que é o botão do joystick. O VRY, como nós rotacionamos, né? Ele vai ser o nosso A. O VRX do joystick vai ser o nosso Z, pois 5 volts de GND. 5 volts de GND ligados no Arduino. Aonde que nós vamos ligar? Aqui, pessoal, olha só, vou dar um zoom. Aqui, olha só. 5 volts e GND do Arduino. 5 volts e GND do Arduino, tá? Assim que você vai ligar. Os botões externos, você vai ligar. Um fio você vai ligar na RNR Ecomotion no pino DCM, que é o GND da fonte. O outro pino nós vamos utilizar a entrada número 3 lá dos bornes de entradas da RNR Ecomotion. O outro botão nós vamos utilizar um pino ligado na RNR DCM, que é o GND da fonte externa de 24 volts. E a outra ponta nós vamos ligar na RNR na entrada número 4, lá na placa
na borneira, tá? Nas entradas, porque lá nos bornes tem entrada 1, 2, 3 e 4. Vamos supor que a entrada 1 você colocou um botão de parada de emergência, na entrada 2 você colocou um sensor de home, então sobrou 3 e 4, nós vamos utilizar então essas entradas que estão ociosas como botão externo, né? Então vamos utilizar a entrada 3 para fazer o zeramento total e a entrada 4 para fazer o zeramento só do Z. Temos aqui, olha só pessoal, nosso conector da RNR EcoMotion, aquele conectorzinho do lado, que nós temos 5 volts e GND, e depois nós temos as entradas 5, 6 até a entrada 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Esses 5 volts e GND da RNR EcoMotion, nós vamos ligar aqui, ó, para alimentar o Arduino, tá? Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Nós vamos ligar aqui, ó, para alimentar o Arduino. Onde você poderia ligar também? Aqui nessa outra parte aqui, ó, 5 volts e GND. Porque aqui a gente tem, ó, o VIN, tensão de entrada. Você pode ligar 5 volts de entrada ou GND também, tá? Então, poderia ligar esses 5 volts de GND para alimentar o Arduino nessa conexão aqui de VIN ou aqui na parte de cima no jackzinho de conexão, tá? Nós não vamos usar cabo USB no Arduino, tá, pessoal? Usamos o cabo USB só para colocar a programação. Agora a programação já está lá dentro, não precisamos do cabo USB. Vamos alimentar com 5 volts externo, tanto nesse conector ou nesse conector aqui. Eu vou utilizar esse conector de cima a princípio, tá? Vamos lá, pessoal. Entrada analógica do X e do Y, do joystick 1. Entrada analógica do joystick 2, Z e A. Nós vamos ligar nas entradas analógicas do Arduino, que são aqui, ó. Nós vamos ligar aqui, ó, nas entradas analógicas, A0, A1, A2 e A3. X na A0, Y na A1, Z na A2 e A na A3, conforme o nosso programa. Então, todas as ligações estão feitas. Daí, o que a gente precisa fazer? As entradas lá da RNR EcoMotion, nós temos que ligar nas saídas do Arduino. Por quê? O Arduino, conforme a gente mexe no joystick, e a gente clica no joystick ou a gente clica nos botões, ele vai, através da nossa programação, mandar sinais nas saídas. E essas saídas têm que estar ligadas na entrada da RNR EcoMotion. Então, como que nós vamos fazer a ligação? Aqui na RNR EcoMotion nós temos da entrada 5 até a 12. Então, vamos lá nas saídas do Arduino. Vou dar um zoom aqui para ficar bem fácil para vocês verem. Olha só. O pino 2 e o pino 3 são entradas do switch 1 e do switch 2, né? Switch 2 e switch 1. Então, estão ligados aqui. Então, o pino 2 e pino 3, a gente usou ele como entrada. Do pino 4 até o pino 13, nós usamos como saídas. Então, o pino 4, nós vamos ligar o eixo X positivo. E lá na RNR EcoMotion, eu vou utilizar a entrada 5. E assim por diante. Então, ficou X mais, X menos, Y mais, Y menos, Z mais, Z menos, A mais, A menos, função 1, função 2. Eu coloquei na sequência. Então, entrada 5, entrada 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E depois o função 1 e o função 2 eu liguei na 11 e na 12 também. Agora presta atenção. Por que a gente ligou eixo A positivo e negativo na entrada 11 e 12 e função 1 e 2 na entrada 11 e 12? Porque não dá para ligar tudo ao mesmo tempo, tá, pessoal? Então é o seguinte, vão ser 2 tipos de configuração, você vai ter que escolher. A programação que a gente fez é a mesma, não muda nada, não precisa mexer em nada lá. Mas na hora de ligar os fios na RNR EcoMotion, você vai ter que decidir qual situação que você quer. Primeira situação, utilizar os joysticks para controlar X, Y, Z e A, e os botões função 1 e função 2 não vão funcionar. Você vai ter somente os botões externos. Então é joystick completo, de funcionamento dos eixos, então controla 4 eixos, X, Y, Z e A, mas não tem clique. O clique é só de 2 botões externos. Essa é a primeira configuração. Ou você pode utilizar numa máquina de 3 eixos, você não precisa do eixo A. Então por isso que o eixo A eu liguei na 11 e na 12. Se você não precisar do eixo A entrada 11 e 12 está liberada. Então a gente tem mais 2 entradas que a gente pode utilizar então para as funções que são os cliques do botão.
Então a gente pode ter como segunda opção controlar X e Y e o eixo Z. Dois botões externos e 2 cliques, função 1 e função 2. Então se você não tem eixo A, então você monta com 4 botões, né? Controla os eixos e tem 4 botões disponíveis, 2 externos e 2 no joystick. Se você tem eixo A, então você controla todos os eixos, mas você só tem 2 botões. Então dá para montar das duas maneiras. Eu vou mostrar as duas maneiras lá no Mach 3, tá? Então essa é toda a ligação que você precisa fazer, tá, pessoal? Eu vou criar lá no meu site, pessoal, atividademaker.com.br. Lá em projetos, eu vou colocar uma pasta chamada MPG, né? Eu vou criar um projeto MPG. E daí lá dentro eu vou colocar todo o material que eu estou mostrando para vocês, tá? Todos os PDFs. E daí você vai ter esse PDF aí para você baixar, certo? Mas vamos lá agora então. Vamos fazer todas as ligações e começar a configurar o nosso Mach 3. Primeira coisa, olha só, eu coloquei os botões aqui já na tampinha e eu já soldei. O fio verde que está jampeado nos 2 botões vai ser ligado no DCM, que é o GND da fonte. E depois um fio amarelo que a gente vai ligar na entrada 3 e um fio amarelo no outro botão que a gente vai ligar na entrada 4. Qual é a entrada que eu estou falando, pessoal? São essas entradas aqui, olha só, entrada 3 em 3 e em 4, tá? Input 3 e input 4, nesses aqui que a gente vai ligar. E qual que é o GND da fonte? É o DCM, que é esse cara aqui. Você vai ter que alimentar essa plaquinha com 24 volts e DCM, 24 volts e GND. Nesse terminal DCM que nós vamos ligar o fiozinho verde, tá? Que é o GND da fonte. Então beleza, a primeira parte aqui foi prender os botões e soldar os cabos. Aqui na RNR EcoMotion eu já coloquei todos os cabinhos e já coloquei identificação em todos eles para eu saber o que é cada um. E um detalhe, pessoal, aqui os 5 volts, que é os 2 primeiros pinos, eu coloquei nesse jackzinho aqui, ó. Para quê? Porque a gente vai utilizar para alimentar o Arduino, tá? Olha só, vai ficar assim, ó. Então 5 volts que sai daqui vai alimentar o Arduino, certo? Desse lado aqui, os pinos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 é onde nós vamos ligar esses cabos aqui, ó, que são as entradas da RNR EcoMotion. Então vamos ligar aqui na sequência. Eu vou pegar aqui o pino 5, vamos colocar o fiozinho da entrada 5 da RNR EcoMotion no nosso pino número 4. 0, 1, 2, 3, 4, aqui. Agora é só colocar na sequência, 5, né? Esse aqui é o 5, então 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todas as entradas da RNR EcoMotion nas saídas do Arduino, tá? Então quando a gente mexer no joystick, ele manda comandos na saída, os comandos na saída entram na entrada da RNR EcoMotion. Aqui já está feita a ligação. Agora o que a gente precisa fazer? Agora vamos para o nosso joystick. Olha só, eu parafusei eles aqui. A gente tem esses fios aqui, preto e vermelho, que são a alimentação de 5 volts, que a gente vai ligar no Arduino, tá? A gente vai ligar em que lado? A gente vai ligar aqui nos 5 volts que eu já tinha mostrado para vocês lá no diagrama. Então, aqui a gente tem um GND, vou ligar no GND, GND desse carinha aqui. Tem um GND do outro, vou ligar porque tem 2 GNDs um do lado do outro. E do lado dos 5 volts eu já jampeei o fio para 5 volts para os 2 joysticks, então vou colocar aqui nos 5 volts. Aqui vai ficar meio confuso, pessoal, esse monte de fio, mas é só você seguir o diagrama que eu já mostrei na tela, tá? Agora nós temos 3 fios do joystick 2, 3 fios do joystick 1. Quais são os fios? O eixo X, o eixo Y e o switch 1. E do lado de cá, o eixo Z, o eixo A e o switch 2. Então a gente vai ligar X, Y, Z e A nas entradas analógicas do Arduino. Então eu vou pegar aqui, ó, o X. Então o X vai na entrada analógica 0. O Y na entrada analógica 1. O switch 1 vai lá na entrada digital número 2. X e Y nas analógicas. E o switch 1 lá do outro lado, na entrada 2. Agora o outro joystick a gente vai colocar o Z na entrada analógica 2 e o A na entrada analógica 3.
e o switch número 2 na porta 3 digital lá do outro lado. Então tá aí, ó. Agora o que falta fazer? Falta ligar esses 3 fios aqui, ó, que são dos botões externos. O botão externo, né, esses botões externos, eles não passam pelo Arduino, eles são ligados direto na RNR EcoMotion. Então a gente tem o botão 1, o botão 2 e o DCM. Botão 1 a gente vai ligar na entrada 3, botão 2 na entrada 4 e o DCM no DCM da plaquinha, né? O verde no DCM, que é o GND, entrada 3 e entrada 4. Aqui falta ligar a fonte, 24 volts e GND, tá? A gente vai fazer isso por último. Então agora a gente tem todos os fios ligados. Agora eu vou fazer uma mágica aqui, que é enfiar isso aqui tudo aqui dentro, tá? É lógico, pessoal, aqui eu coloquei esse monte de fita crepe aqui com as numerações, ficou meio grosseiro e tal. Quando você for montar de verdade, você não vai usar esse monte de jumperzinhos de Arduino, tá vendo, ó? Esses jumperzinhos aqui, isso aqui solta, tá? O ideal é você utilizar o conector correto e utilizar um cabo com a quantidade de vias corretas para vir um único cabo com todas as vias que você precisa para fazer as ligações. Aqui a gente está improvisando, eu estou mais fazendo esse vídeo para mostrar para vocês, né, como fazer a programação e porque depois eu vou ter que desmontar isso aqui tudo para um próximo dispositivo que a gente vai fazer. Então isso aqui é provisório, eu só vou agora encaixar isso aqui tudo aqui dentro e mostro para vocês aí como que ficou. Pronto, pessoal, consegui fechar aqui a nossa caixinha aqui do nosso compartimento. Eu já estou até imaginando aí as críticas que eu vou receber aqui nos comentários desse monte de fio aqui, que ficou horrível e tal. Mas, pessoal, isso aqui é só um exemplo de bancada para eu mostrar para vocês, né, como funciona, passar o conhecimento e todas as informações para que você faça o seu. É lógico que se eu fosse usar isso aqui de verdade, eu não ia deixar esses fios assim, também não ia usar esses conectores aqui de jumperzinhos, tá? Eu ia comprar um cabo longo com as quantidades de vias que eu preciso para fazer a montagem, utilizar um cabo somente, né? Então eu não ia fazer desse jeito aqui, isso aqui é só para explicar por que está assim, porque eu estou usando esses jumperzinhos e porque a gente vai fazer outros dispositivos depois e eu vou ter que desmontar isso daqui para usar os fios, para usar os recursos, para fazer um novo, tá? Então por isso que isso aqui é provisório. E eu ainda fiz a caixinha para ficar legal, porque poderia estar somente na bancada para mostrar para vocês. Então eu resolvi também fazer a caixinha para mostrar aí uma outra opção, né? Mas vamos lá, agora que a gente já fez as ligações, o que aconteceu aqui, ó? Ficou 2 fios de fora. Esses 2 fios aqui são os fios da função 1 e da função 2, que é o clique do joystick. Como eu falei para vocês, não dá para ter tudo no mesmo dispositivo, né? Porque a RNR EcoMotion não vai ter porta suficiente. Então, o que a gente fez? Nessa configuração, eu estou utilizando o joystick para controlar o X, o Y, aqui o Z para cima e para baixo e o A. E estou com 2 botões que eu configuro como eu quiser. Eu vou configurar como zera todos os eixos e zera somente o Z. Então se eu utilizo para 4 eixos, eu não tenho as funções do joystick. Depois, agora eu vou mostrar lá no Mach 3 as configurações para você utilizar. Depois a gente vai pegar e nós vamos fazer a mesma configuração para 3 eixos, ou seja, vai sobrar as entradas que eu utilizei para o eixo A. Como eu não vou ter o eixo A, eu vou soltar aqui os jumperzinhos que eu liguei no eixo A e vou ligar esses 2. Então a gente vai ter X e Y, a gente vai ter o Z para cima e para baixo, não vamos ter o A, vamos ter 2 botões externos e vamos ter 2 cliques, um em cada joystick, certo? Então eu vou mostrar essas 2 configurações no Mach 3. Aqui simplesmente é soltar os fios que eu liguei o A e ligar as funções, tá? Conforme o diagrama que eu mostrei para vocês, não tem segredo nenhum, tá? Então o que a gente vai fazer agora, ó? Eu já coloquei a alimentação de 24 volts, liguei 24 volts ali, vou ligar meu cabinho USB e vou ligar meu computador. E daí a gente vai fazer as configurações. Eu vou mostrar primeiro todas as configurações na tela do Mach 3 e depois a gente vai trabalhar aqui com o joystick para mostrar para vocês o funcionamento. Bom, pessoal, a gente está aqui então na nossa tela do Mach 3. O que a gente vai fazer as configurações? Primeiro vamos usar a primeira configuração, né, que é utilizando o nosso joystick para 4 eixos e 2 botões externos. Então vamos lá, a gente vai entrar em Config, Portas and Pins, vamos entrar aqui nas entradas de sinal, vamos rolar a página aqui, ó, a tabelinha de dados até o final da tabela, onde a gente tem a parte de jog. E a gente vai habilitar então o jog para todos os eixos.
Simples assim. Vamos habilitar então do X+, até o A-, tá? A gente vai utilizar a porta 3, coloca a porta 3 em todos, e agora a numeração aqui a gente vai utilizar a seguinte. O nosso X+, está na entrada 5 da RNR EcoMotion, e a gente fez na sequência, né? Então fica 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Nós temos 12 entradas ali naquele conectorzinho preto ali na RNR EcoMotion. Então tá pronto, nós configuramos então, né, as 8 entradas das 5 até a 12 no jog, cada uma para um eixo. Vamos aplicar e dar um OK. Agora, o que a gente precisa fazer? Configurar os botões. Nós ligamos os botões na entrada 3 e 4. Mas nós queremos dar funções para eles. Então, o que a gente vai fazer? Vamos voltar lá no config, portas em pinos, vamos lá na entrada de sinal novamente. Você vai vir aqui, ó, nas entradas 1, 2, 3 e 4, que são as entradas da placa, você vai deixar desligada. Por quê? Nós queremos ligar eles na entrada 3 e 4, mas queremos dar funções para eles. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos habilitar aqui, ó, vamos criar um OEM1 e um OEM2, porque são dois botões externos, né? E coloca na porta 3. E qual é o pino que nós vamos ligar? Nós vamos ligar ele no pino 3 e no pino 4, né? E no pino 4. Nós estamos, então, falando que nós temos dois botões externos e a gente está utilizando, né, o fio foi ligado na placa na entrada 3 e na entrada 4. Então, beleza. Agora sim, vamos aplicar, dar um OK. Agora a gente precisa da funcionalidade para os botões. Então a gente vem em config, vamos entrar aqui, ó, no sistema, né, de hotkeys. E como a gente liberou o OEM1 e o OEM2, precisamos colocar agora a função que a gente quer que ele execute quando for clicado. Lembra que eu falei que eu quero colocar o primeiro botão, né, que está na entrada 3 para zerar todos os eixos. E o segundo botão que está na entrada 4, eu quero que zere somente o eixo Z. Para zerar todos os eixos, a gente vai utilizar o comando, né, a função, né, o número da função 1007. E para zerar somente o eixo Z, a gente vai utilizar a 1010. Se você não sabe do que eu estou falando, assiste os outros vídeos de MPG, aonde eu mostro da onde vêm esses valores, tá, pessoal? Eu já mostrei isso nos vídeos passados. Então vamos dar um OK. E beleza, vamos clicar aqui em config, salvar as configurações e dar um reset. Tá pronto para a gente testar. Eu vou zerar todos os eixos aqui e a gente vai começar os testes. Bom, pessoal, então aqui, ó, vocês estão vendo que está zerado todos os eixos. A gente vai mexer então no joystick. Vamos mover o eixo X para o lado positivo. Então, olha lá. Puxei aqui a alavanquinha, olha lá o eixo X movendo lado positivo. Soltei, ele para. Volto para o lado negativo, olha só, ele está voltando os valores para o lado negativo, tá? Beleza. Para frente é o Y, então vamos lá, eu vou empurrar para frente. Olha lá, Y positivo, soltei, ele para trás, Y negativo, ele está voltando para o lado negativo. Do outro lado, para cima, a gente tem, então, o Z positivo, olha lá, e Z negativo. Perfeito. E para o lado, a gente vai mexer, no eixo A. Olha lá que legal. Beleza, funcionando, então, controlando os 4 eixos. Eu vou zerar o eixo Z, que é esse botão aqui, ó. Vamos ver se vai zerar o eixo Z. Vou apertar uma vez, olha lá, zerou o eixo Z. Se eu apertar esse aqui, zera todos os eixos. Zerou todos os eixos. Perfeitamente funcionando, né? Então aqui a gente tem, ó, o controle da nossa máquina. Zera o eixo. Movimentou, posicionou. Zera todos os eixos. O que a gente vai fazer agora? Eu vou desconectar aqui o eixo A e eu vou ligar a função 1 e a função 2. E a gente vai configurar também lá no Mach 3 essas funções. O que eu vou fazer? Eu vou soltar o 11 e o 12, né? O jumperzinho que está ligado no fio 11 e 12 da RNR EcoMotion, e vou ligar esses carinhas aqui. Bom, vamos então agora desligar o jog do eixo A,
para liberar aquelas entradas. Então vamos lá, portas and pins, vamos na parte de entrada de sinal. Vamos rolar a tela lá para baixo. Vamos desligar o que a gente tinha ligado na porta, né, no pino 11 e 12. Então a gente vai desabilitar aqui, ó. Então agora que nós desabilitamos o jog A+, e o A-, liberou então as entradas 11 e 12. O que a gente vai fazer? Vamos subir aqui um pouquinho, aonde nós temos os botões externos, e vamos criar agora o botão 3 e o botão 4. Eles têm que estar na porta 3, mas agora a gente vai ligar o botão 3, que é a função 1, nós vamos ligar na entrada 11. E o botão 4, né, o botão externo 4, que é a nossa função 2, nós vamos ligar aqui, ó, porta 3, e vamos ligar na entrada da RNR Ecomotion 12. Então agora nós temos mais dois botões externos, né? OEM3 e OEM4, que é o joystick 1 e joystick 2. Vamos aplicar, dar um OK. Vamos agora criar as funções para eles. Vamos lá em System, Hotkeys. E agora a gente vai colocar uma função para o 3 e para o 4. Deixa eu ver alguma função legal aqui, ó. Vamos colocar um start e uma pausa. Então no 3, que é o da função 1, que é do joystick 1, a gente vai colocar o comando 1000, que ele é o ciclo start. Então ele vai dar um play no nosso programa. E a função 2 do joystick 2, né? A gente vai colocar uma pausa, que é o 1001. Então vamos dar um OK. Vamos salvar as configurações e está pronto para testar. Vou dar um reset, vou zerar todos os eixos e a gente vai fazer um teste. Bom, agora eu liguei os dois cabinhos da função 1 e função 2 e desliguei o do eixo A. Então vamos lá, vamos para a tela do computador também para a gente mostrar aí o teste. Então vamos lá, pessoal, vamos testar agora o nosso joystick com essa segunda configuração, que é o eixo A desabilitado, mais os cliques dos joysticks habilitados. Então, movendo para a direita, ó, X+ está funcionando, X- está funcionando, olha lá, está voltando para o menos, soltou, Y+ está funcionando, Y- está funcionando, vamos colocar aqui, ó, o Z+, beleza, Z-, beleza. Agora o A não está funcionando, ó. O A não funciona, está desligado. Vamos zerar o eixo Z, zerou, vamos zerar todos os eixos, zerou. Então o que estava funcionando antes está beleza, só o A que está desligado. Então agora a gente tem, clicando aqui dá um start, clicando aqui dá uma pausa. Eu já carreguei aqui, ó, um G-Code, ó. Então eu vou clicar nesse joystick, ele tem que dar um start na programação. Olha lá. A máquina vai começar a funcionar. Olha que legal. Tá ligando o spindle, né? Ele espera alguns segundos. E olha lá, começou a rodar o código. A máquina está funcionando. Vamos apertar isso aqui para dar uma pausa. Parou. Apertar isso aqui, continua o start. Apertar de novo. Pausou. Apertar de novo, start. Vamos deixar ela chegar até o final. Finalizou a usinagem. Beleza. Se eu quisesse aqui agora, eu posso zerar os eixos. Então vocês viram que a gente tem X, Y e Z, não temos mais o A, mas agora nós temos 4 botões. Botão 1, botão 2, 3 e 4, né? Na verdade, esse é o 1 e o 2 que a gente já tinha configurado, depois o 3 e o 4. Então legal, né, pessoal? Deu para vocês verem aí, então, como utilizar, né, joysticks, como utilizar mais botões, como controlar os eixos. Já vocês aprenderam um pouquinho de programação para o Arduino, vocês viram aí como dá para implementar. Esse aqui foi uma evolução do nosso dispositivo da aula passada, e a cada nova aula a gente vai colocando novos recursos, tá? Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Nesse vídeo, então, a gente fez o nosso segundo dispositivo, dessa vez um pouquinho mais complexo do que o anterior, e vai ser assim em cada vídeo, né? Cada vídeo que eu trouxer vai ter um dispositivo com um pouquinho mais de tecnologia, um pouquinho mais complexo, e eu vou passando essas informações para vocês, vou ensinando como fazer. Para quê? Para que você tenha conhecimento para fazer o seu dispositivo, para colocar na sua máquina, para turbinar a sua máquina. Faça o dispositivo depois de acordo com as suas necessidades, tá? E não esquece,
sobe ali no Google Drive, faz um vídeo, né, do seu dispositivo, sobe no Google Drive, manda o link no meu e-mail, contato@atividademaker.com.br, fala que você está mandando o link do seu dispositivo para eu ver, porque depois eu vou escolher o melhor dispositivo, vou dar um prêmio para quem eu achar o dispositivo mais legal, tá bom? Deixa o like para fortalecer o canal, divulga para os seus amigos, compartilha no seu Facebook e se inscreve no canal para ficar sempre avisado. A gente se vê no próximo vídeo.